A paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes. Meus irmãos, quero ler aqui o Salmo 143. O Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos à minha súplica. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entre em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que o Senhor não achará justo nenhum vivente, é porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que o segredo de um homem de Deus, o segredo da mulher de Deus, é a prática da oração. O homem que ora é diferente, a mulher que ora é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que tem intimidade com Deus na oração, esse homem, essa mulher, ele anda diferente, ele vê diferente, ele age diferente, sente diferente, vê diferente. Porque a oração não é baseada em fazer aquilo que você quer. A oração, ela ensina a quem ora de verdade, aqueles que procuram entender o que é a oração. Pastor, o que é oração? Oração é a chave que abre, a chave que fecha. A oração, ela lhe traz tranquilidade nas horas difíceis, nas horas de angústia. A oração, ela leva você a tomar atitudes certas e corretas. A Bíblia diz que quando Jesus mandou Ananias ir lá em Damasco, no capítulo 9 de Atos, versículo 13, 14 e 15 de Atos dos Apóstolos, Jesus disse: Ananias, vai na rua chamada direita em Damasco, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ele está orando. Quando Jesus falou para Ananias que ele estava orando, Ananias começou a trazer um relatório contra a vida de Paulo. Disse: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem. Esse homem, na linguajar, tem cartas dos sacerdotes para perseguir teu povo. Esse homem é um perseguidor. Esse homem é um assassino. Esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem não presta. O relatório de Ananias para Jesus. Jesus escutou todos os relatórios de defamação de Ananias contra Saulo. Quando ele terminou de dizer tudo quanto ele queria para Jesus, Jesus olhou para Ananias e disse: Ananias, vai, porque para você ele pode ser tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. E eu escolhi ele para levar a minha palavra aos gentios, ao rei e aos filhos de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto ele haverá de padecer por amor à minha palavra. Quero te dizer nessa noite, continue orando. Deixa quem quiser falar de você. Deixa quem quiser defamar. Deixa quem quiser dizer. Não se preocupe não, irmão. Se você está em paz com Deus, é Deus que age. É Deus que responde. Jesus é advogado. O homem de oração, ele não se abala. Salmo 125, o salmista diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser defamar. Continue, enquanto alguém está dizendo que você é isso, que você é aquilo, no joelho, você está clamando a Deus.
E Deus tem uma resposta para aqueles que te defamam, que falam mal de você. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 49, que um homem chamado Coré, por causa dele, da rebelião dele, por causa de ele se levantar contra um homem de oração, um homem que tirou ele do Egito, um homem que ajudou ele e a família, um homem que Deus levantou, o patriarca Moisés, e tirou ele, livrou ele das pragas do Egito, ele e a família. Só que a Bíblia diz que no caminho da caminhada para a terra prometida, a Bíblia diz que Coré, enquanto Moisés se ausenta do povo para ir orar, foi o tempo que Coré teve para tentar fazer a cabeça do povo. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que o povo erra por falta de conhecimento. A Bíblia diz que rebelião é pecado de feitiçaria. Quando Moisés está orando, Deus fala para Moisés, vai porque o povo se rebeliaram. Teu povo. Deus nem chamou mais povo deles. Moisés, o teu povo se rebeliaram, desce. A Bíblia diz, irmão, que Moisés desceu. E quando chegou lá, estava confusão. Só que Moisés estava nos pés do Senhor. Naquela reunião, a Bíblia diz que 14 mil homens e 700, 14.700 pessoas, naquele dia, morreram por causa de Coré. A rebelião de um homem trouxe a morte de 14.700 pessoas. Porque se levantou contra um homem de oração. Homem que Deus chamou. Um homem que Deus escolheu para guiar o povo. E Coré se levantou contra ele. Meus irmãos, eu quero dizer nesse vídeo, nessa live, continue orando. Deixe quem quiser se levantar. Quando Ananias dizia que Saulo era isso, Saulo era aquilo, Saulo não prestava, Saulo tinha carta, Saulo perseguiu o povo, Saulo não prestava para ele, quando ele terminou de falar, Jesus disse para você, para mim, ele é um vaso, e é um vaso escolhido. Não é vaso de confusão, não é vaso de fofoca, é vaso ganhador de alma. Homem que tem intimidade comigo. Ananias, Saulo é homem que passa a noite orando. Saulo tem visões. Saulo já viu o terceiro céu, Ananias. Continue orando. Porque muitos querem ser vaso. Como você. Só que para ser vaso tem um processo. Tem um processo. Não é querer ser. Tem um processo, o barro é amassado, é pisado, é cortado, depois é modado na prensa, depois da prensa vai para o fogo para ver se é aprovado no fogo. E muitos, quando eu boto no fogo, o vaso racha, porque não aguenta fogo, tem que ser modado de novo. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde esta palavra. Deixa quem quiser se levantar. Deus é juiz, Jesus é advogado, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus te chamou, meu irmão, se Deus te chamou, minha irmã, fique na posição. Muitos estão querendo manchar a sua dignidade, mas quem vai responder por você é Deus. Nunca vi um rebelde contar sucesso. Satanás se levantou, se rebeliou, Deus mandou para o inferno.
Os filhos de Coré se levantaram, 14.700 pessoas morreram, e Coré com mais 200 e poucas pessoas foram para o Seol, vivo. A terra abriu e engoliu, porque se levantaram contra Moisés. Miriam, que era irmã de Moisés, por se levantar contra Moisés, Deus feriu, ela ficou leprosa. Cuidado, Miriam, com quem tu está se levantando. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Ananias mentiu para Pedro, caiu morto. Safira morreu porque apoiou também. Porque quem apoia o erro é errado do mesmo jeito. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Fica na posição que Deus te chamou. Se você crê, confia no Deus que você serve, não tenha medo de cara feia, de defamação, não tenha medo de nada. Porque maior é quem está contigo. Você não é vazia, você é vaso. Deus não trabalha com vazia. Deus não trabalha com panela. Deus só trabalha com vaso. Ele disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vaso escolhido. Porque tem vaso de todo tipo. A Bíblia diz que numa casa tem vaso de pau, tem vaso de ouro, de bronze, de barro. Uns para honra e outros para desonra. Estou vendo muitas pessoas, homens que se diz homem de Deus, mulheres que se diz mulher de Deus, que foram envergonhados porque tocaram em vaso que Deus escolheu. Não mexa com quem Deus tem negócio. A oração leva você a entender que não é como você quer, não é como eu quero, é como Deus quer. Jesus lá em Lucas capítulo de número 22 e o versículo de número 40 ao 41, quando ele estava no Getsêmani, que ele ia enfrentar a cruz, o sofrimento, ele olhou e disse, ele orou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele estava orando, na mesma hora ele entendeu. Ele disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Era necessário Jesus passar pela cruz, para que o nome do Senhor fosse glorificado. As calúnias, as fofocas, os levantes, os disse-me-disse, é necessário que você passe, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. No livro de Mateus capítulo 6, o Pai Nosso, quando Jesus está orando, ensinando os discípulos, ele disse, Pai Nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Quem está na vontade de Deus não teme. Fica na posição, porque Ananias vai se envergonhar. Coré pode morrer, e quem acompanhar ele, a terra vai abrir a boca. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que eu trago. Está lá no meu YouTube. Siga meu canal. Amém? Palavra de edificação para a sua vida. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de deformação. Porque Jesus passou deformação. Paulo passou deformação. Moisés passou deformação. Mas tiveram vitória. 5 coisas que afastam o homem de Deus e afundam o ministério dele. Primeira coisa, a maldade. Segunda coisa, hipocrisia. Terceira coisa, traição. Quarta coisa, o egoísmo. E a quinta coisa, a falta de respeito. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Pastor João de Deda. Deus abençoe, meus irmãos.